Então, essa questão aí sobre... Eu não sei se alguém viu o último vídeo que eu coloquei. Na verdade, o penúltimo. O último foi hoje, né? Sobre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Mas esse vídeo eu coloquei antes, com algumas questões de legislação. E aí tem algumas questões aqui que eu separei, que eu coloquei lá no vídeo. São consideradas medidas administrativas: transbordo de excesso de carga e recolhimento da CNH, multa e retenção do veículo, advertência por escrita e remoção do veículo, cassação da CNH e recolhimento do certificado de registro. Toda vez que cai questões sobre medida administrativa, a gente precisa lembrar daquela regrinha do R e do T. Então é um tipo de questão que acaba... Muitas questões sobre medida administrativa acaba sendo fácil, porque a gente consegue identificar através disso. Qualquer questão, qualquer nome que comece com qualquer letra que não seja R ou T, não é medida administrativa. Então a gente vai descartando através disso. Então, por exemplo, a alternativa B, a gente tem aqui multa, a alternativa C, advertência, e a alternativa D, cassação. Então a gente já sabe que não tem como ser medida administrativa, porque todas as medidas administrativas só começam com a letra R ou com a letra T. Então, nesse caso aí, a questão certa é a A: transbordo de excesso de carga e recolhimento da CNH. Um desgraçado, um cachorro ali fora que não para de latir, o miserável. O cachorro desgraçado. Essa segunda aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí, tá atrapalhando vocês aí. Ao condutor que tenha a permissão para dirigir, será conferida a CNH após 1 ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração, automaticamente, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. A provisória, né, que é a permissão para dirigir, ela tem validade de 1 ano. Isso é uma informação importante para a gente gravar. É comum eles perguntarem na prova qual é a validade da carteira provisória. 12 meses. E dentro desses 12 meses, a gente não pode ter nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima ou 2 médias. Qualquer uma dessas situações obrigam a pessoa a ter que fazer a autoescola toda do zero, porque a provisória é cassada. Então a resposta certa aí é a C: desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. A outra questão: de acordo com o CTB, os veículos quanto à categoria classificam-se em... O veículo ele é classificado de 3 maneiras. A gente tem a classificação do tipo de tração, que é o que faz o veículo se movimentar. A forma de funcionamento do veículo. A gente tem o tipo de espécie, que eu costumo dizer que é para que o veículo foi fabricado, qual é a utilidade daquele veículo. E a categoria são as autorizações que um veículo tem para ser utilizado. Então, antes da gente ver aí a resposta, a gente dá uma relembrada nessas outras classificações. Eles poderiam perguntar na prova: de acordo com o CTB, os veículos quanto à tração classificam-se em... E aí os tipos de tração são automotor, propulsão humana, tração animal, reboque e semi-reboque. Então, os tipos de tração, a forma de funcionamento do veículo: automotor, propulsão humana, tração animal, reboque e semi-reboque. O tipo de espécie seria para que o veículo é utilizado, para que ele é fabricado. A estrutura do veículo vai definir a utilidade que aquele veículo tem. Então a gente tem como espécie passageiros, carga
misto, que seria quando o veículo ao mesmo tempo é de passageiro e carga. Competição, veículos de competição. Veículos de tração, que são os veículos que são utilizados para poder puxar outros veículos. Os tratores, por exemplo, são veículos de tração. Os veículos especiais, que são os veículos que têm a estrutura modificada para um fim específico. Então, por exemplo, um caminhão da Conlurb, um caminhão da polícia, caminhão do bombeiro, ambulância, carro da funerária, são veículos que têm a espécie especial. Porque depois de fabricado, a estrutura do veículo foi modificada para poder realizar um trabalho específico. E veículos de coleção. Então, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Passageiro, carga, misto, competição, tração, especial e os veículos de coleção. Veículos fabricados há mais de 30 anos, que tem que ter uma certa porcentagem de peças originais. Esses são o tipo de espécie do veículo e o tipo de categoria que está aí na questão. A gente vai eliminando então as alternativas. A alternativa A já começa com carga. E a gente lembra que carga é a espécie do veículo e não categoria. Então a gente já pode descartar. Carga e misto são espécie, reboque e semi-reboque é tipo de tração e particular e aprendizagem é a categoria. Só que aí a A está errada, né? A B a gente tem misto, que também é espécie, aluguel e particular seria categoria, mas a carga, a coleção também são espécies e não categoria. Então a B a gente também descarta. A C tem oficial, que seria categoria, representação diplomática, que também é categoria, aluguel, que também é categoria, mas veículo policial não existe. Os veículos policiais, eles são veículos oficiais. Então, veículo policial não existe, a gente descarta também a C. Então, essa questão aí, quanto à categoria, os veículos classificam-se em alternativa D. Oficial, representação diplomática, particular, aluguel e aprendizagem. Se ficar meio enrolado aí, vocês me interrompam aí, me manda pergunta aí para a gente poder ir conversando, hein? Então, daqui a pouco eu também não vou aguentar mais estar falando. Ao estacionar seu veículo, a distância mínima de uma esquina que você deverá respeitar é de quanto tempo? Ou de quanto tempo? De quantos metros? Ao estacionar seu veículo, a distância mínima de uma esquina que você deverá respeitar é 2, 1, 5 ou 3 metros. Boa, Elson. 5 metros é a distância mínima. O artigo 181 do Código é o artigo sobre o estacionamento. Então, todos os estacionamentos, todas as infrações de estacionamento estão no artigo 181. E é logo o inciso primeiro, logo quando começa o artigo 181, eles já dizem que é a infração média estacionar a menos de 5 metros da esquina. E a medida administrativa seria qual? Retenção do veículo ou remoção do veículo? Deixa eu pegar uma água lá. Eu ia pegar água, mas aí eu vi uma garrafa de Amarola lá, eu fui fraco. Remoção do veículo.
estacionar a menos de 5 metros. Eu também não sei se apareceu, cara. Eu tô que nem o repórter da Globo. Eu tô com uma blusa social e um short. Remoção do veículo. Exatamente. O veículo é levado para o depósito, né? Ele tem que ser tirado da esquina. Após 65 anos, ao renovarem sua CNH, os condutores deverão se submeter a exame de aptidão física e mental a cada período de quanto tempo? 3 anos, 10 anos, 5 anos ou 4 anos? Aqui na internet eu vou ter que chamar de ex-presidente, porque se eu chamar do jeito que eu costumo, o vídeo vai cair. Boa, 5 anos, após 65. Em 2020, eles alteraram a validade da CNH, né? Agora a gente tem validade de 10 em 10, de 5 em 5 e de 3 em 3. Um condutor, enquanto não completar 50 anos, ele renova a carteira de 10 em 10. A partir dos 50 anos e idade inferior a 70, então até 69 anos, é de 5 em 5. Então essa questão aí, a resposta certa é a C. Pois é, Elson, não dá, mano. Então, entre 50 e 70 anos é de 5 em 5. A partir dos 70 anos, aí passa a ser de 3 em 3. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão aí, porque até 2020, a partir dos 65 anos, era de 3 em 3, mas a gente tem que lembrar que mudou isso. Então, agora de 3 em 3 é só a partir dos 70. Essa, para mim, é uma das questões mais difíceis da gente ver pela primeira vez e imaginar qual é a resposta, porque o assunto ele é muito, muito louco. O uso de cortinas ou de persianas fechadas nos veículos em movimento é permitido desde que o veículo possua espelhos retrovisores em ambos os lados? É uma loucura, né? Porque a impressão que a gente tem é que todo automóvel, pelo menos, todo veículo tem retrovisor dos dois lados. Só que isso é uma lei recente, né? A lei que obriga um veículo a ter retrovisor dos dois lados é de 1998. Então, antes disso, a gente poderia encontrar veículos com retrovisor só do lado esquerdo. Como o código ele é escrito em 97, antes da lei que obriga o retrovisor dos dois lados, então, quando o código foi escrito, fazia sentido essa informação de que só é permitido a cortina fechada nos veículos com retrovisor em ambos os lados. Então essa aí é a alternativa C. Até hoje a gente ainda encontra alguns veículos andando pela rua aí com retrovisor só. Porque como eles foram fabricados antes da lei que obriga o retrovisor dos dois lados, eles podem continuar andando. Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança conforme previsto no artigo 65 do CTB resulta em... Eu não sei se eu coloquei 10 ou 15 questões de legislação aí e depois eu coloquei uma série de questões de mecânica, porque a galera costuma reclamar muito, dizer muito que um dos assuntos mais complicados e tal é a parte de mecânica. Então, eu coloquei também aí algumas questões de mecânica, se der tempo da gente ver hoje ainda. Essa questão aí, deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança conforme previsto no artigo 65 resultará
é infração o quê? Grave? Média, gravíssima, grave ou leve? Boa, Natália. Essa é uma das infrações que é comum a galera achar que é gravíssima, né? Não usar o cinto. Só que não usar o cinto é infração grave. A infração grave são quantos pontos na carteira? Vocês lembram? Infração grave são 5 pontos, né? O proprietário do veículo deverá adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo CRV num prazo de 30 dias quando... Agora que chegou aqui, Natália, tá um pouquinho atrasado o vídeo, mas exatamente, são 5 pontos. O proprietário do veículo deverá adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo CRV num prazo de 30 dias quando for alterada qualquer característica do veículo, quando houver mudança de categoria, o proprietário mudar de domicílio ou residência ou for transferida a propriedade. A gente lembra que essas 4 mudanças aí, essas 4 alterações obrigam o proprietário a expedir novo CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo. Mas aí apenas uma dessas mudanças é que terá um prazo de 30 dias. As outras mudanças serão imediatas. Então a gente lembra que há mudanças de propriedade. Então essa aí, boa, Elson. Então, Natália, essa é a letra D. A mudança de propriedade é que a pessoa terá um prazo de 30 dias para fazer um novo documento, que seria registrar o veículo novamente, né? As outras mudanças, o prazo é imediato. Então, não há tempo, não há prazo. A figura a seguir representa um trecho de via com duplo sentido de circulação. As linhas indicadas pelos números 1 e 2 devem ser pintadas respectivamente em quais cores? Eu estou sentindo um cheiro de queimado, espero que não seja aqui dentro. Aquela linha ali contínua e seccionada, elas estão separando sentidos opostos. Então a gente lembra sobre a regra das cores, né? Então a gente precisa lembrar o seguinte: quando a gente vai separar sentidos opostos, a linha tem que ser amarela. E quando a gente vai separar sentidos iguais, a linha branca. Então, como as duas linhas ali, tanto a seccionada quanto a contínua, estão separando sentidos opostos, elas precisam ser amarela e amarela. Então a gente ou encontra a linha branca e branca ou amarela e amarela. Porque tanto a seccionada quanto a contínua estão separando sentidos opostos. É comum a gente marcar branco e amarelo, porque como o formato é diferente, a gente acaba também respondendo cor diferente, né? Eles fazem isso justamente para irritar. Só que assim, a cor independe do formato. O formato é só para dizer se naquela via é permitido ou proibido fazer ultrapassagem. Então, se a gente tem uma linha dupla dessa, seccionada e contínua, significa que um lado pode fazer ultrapassagem, que é o lado que está seccionado, e o outro lado não pode, que é o lado contínuo. Então, ali é permitida a ultrapassagem apenas em um sentido, mas como as duas linhas separam sentidos opostos, elas têm que ser amarela e amarela. Há uma possibilidade da gente encontrar uma linha vermelha e amarela, ou vermelha e branca, quando a gente tem uma ciclofaixa, quando eles pintam na rua, no asfalto, uma linha vermelha
para poder separar aquela parte ali para o ciclista. Quando a pista do ciclista é fora da rua, a gente chama de ciclovia. Quando é dentro da rua, a gente chama de ciclofaixa. E aí a cor vermelha demarca ciclovias e ciclofaixas. Então a gente pode encontrar uma linha vermelha e do lado uma linha branca, separando a parte dos carros, dos veículos e a parte da bicicleta. Mas amarela e branca não. Ou branca e branca, ou amarela e amarela. De acordo com a sinalização horizontal, são exemplos de marcas transversais. Aula assim é mais complicado porque não tem como mostrar as fotos, né, as linhas e tal. Mas a gente precisa lembrar que a marca longitudinal... Cara, deixa eu só ver se esse cheiro é aqui. Ai, acho que agora foi. Eu espero que não seja. Não senti bosta nenhuma que cheguei ali perto. A gente precisa lembrar que sinalização horizontal é tudo que tiver pintado no chão. Todas as marcações, linha seccionada, linha contínua, faixa de pedestre, linha de retenção, linha de bordo, tudo que tiver pintado, escrito ou desenhado no chão, faz parte dos sinais horizontais. E aí a gente tem uma divisão que são as linhas longitudinais e as linhas transversais. Na verdade, as marcas, né? As marcas longitudinais, a gente pensa da seguinte maneira: a marca longitudinal são aquelas linhas que acompanham o sentido da via. São aquelas linhas que, se a gente andar em linha reta numa mesma faixa, numa mesma parte da via, a gente não consegue passar por cima dessa linha. Então essa linha é uma marca, ela faz parte da marca longitudinal. Qualquer marcação no chão, que mesmo a gente andando reto, a gente passe por cima dela, aí ela é uma marca transversal. Então a gente pensa assim, se a gente andar reto e não passar por cima da linha, ela é uma marca longitudinal. E aí nós temos 4 linhas que fazem parte das marcas longitudinais: linha seccionada, linha contínua, linha de bordo e linha de continuidade. Então a alternativa C aí, ela é uma marca longitudinal. Linha de retenção, faixa de pedestre e marcação de área de conflito. A gente tem a faixa de pedestre que fica atravessada na rua. A gente passa com o carro sobre a faixa de pedestre. Então ela é uma marca transversal. A linha de retenção é aquela linha branca antes da faixa de pedestre. E ela também corta a via. A gente também passa por cima dela. Então ela também é uma marca transversal. E a área de conflito é uma caixa quadrada quadriculada que fica geralmente no meio de um cruzamento. Aquilo ali é para indicar que você não pode nem parar e nem estacionar ali. Então essa questão, de acordo com a sinalização horizontal, são exemplos de marcas transversais, é a alternativa A. Linha de retenção, faixa de pedestre e marcação de área de conflito. Inscrições no pavimento é tudo que tiver escrito, também as legendas também é o que tiver escrito, e marcação de cruzamento não existe. A alternativa C são marcas longitudinais e a alternativa D. Vocês lembram
como que as placas são chamadas? Tudo que tiver pintado no chão é marca longitudinal. É sinalização melhor. Tudo que tiver pintado no chão é sinalização horizontal. As placas são o quê? Alguém lembra? Tá atrasado aqui ou vocês não estão me ouvindo? Ou ninguém respondeu mesmo? Ah, não, boa. Então, as placas são marcas, são sinalizações verticais. Então, a gente tem sinalização vertical, inclusive eles perguntam isso na prova, de acordo com a sinalização vertical, são classificadas como, ou melhor, a sinalização vertical é classificada como. A gente tem que responder a advertência, regulamentação e indicação. Então, as placas são sinais verticais e tudo que tiver pintado no chão são sinais horizontais. Valeu, Elson. Próxima questão aqui. A habilitação exigida para um condutor dirigir veículos motorizados em transporte de carga cujo peso bruto total ultrapasse 3.500 quilos. Corresponde a qual categoria? Para conduzir veículos com mais de 3.500 quilos, qual é a categoria exigida? Categoria C, alternativa C. Boa, Natália. A gente lembra que a B de bola é para veículos com até 3.500 quilos e até 8 lugares. E a alternativa A é para qualquer veículo com 2 ou 3 rodas. E a E é para combinação de veículos, né? Carretas e tal. Então essa daí é a alternativa C. Essa é a questão mais fácil de todas. Usar indevidamente no veículo o aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público, em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN, tem como medida administrativa boa. Então essa é fácil porque só tem uma que começa com a letra R, né? Se a gente lembrar dessa regra, facilita muito. Toda vez eu vou perturbar vocês o resto da vida com isso. Espero que vocês acordem de madrugada para mijar e ouçam minha voz vindo da cozinha, dizendo que toda medida administrativa só pode começar com a letra R ou com T de tatu. Então, alternativa A, remoção do veículo. Suspensão é penalidade, a apreensão da CNH não existe e a apreensão do veículo é penalidade. A apreensão, um detalhe importante para a prova isso, hein? Qualquer questão que coloque nas opções a apreensão da CNH, descarta porque está sempre errado. Não existe essa desgraça. Existe recolhimento da CNH, suspensão da CNH, cassação da CNH, mas não existe apreensão. Então é sempre menos uma opção para a gente se preocupar. Para não cometer infração, o condutor deve reduzir a velocidade do veículo quando? Quando for ultrapassar um ciclista, quando houver boa visibilidade, quando estiver chegando perto do seu destino ou quando for ultrapassar um veículo automotor. Uma assombração, Natália, de madrugada, falando medida administrativa. Então, cara, essa questão aí é uma pegadinha, hein? A gente tem que ficar ligado nela. Artigo 220. Artigo 220.
Boa, Natália. O artigo 220 diz que se a gente não diminuir a velocidade quando for ultrapassar um ciclista, a gente comete infração gravíssima. Então essa daí é a letra A. Infração gravíssima e multa não diminuir a velocidade quando for ultrapassar um ciclista. Esse lance de estar chegando perto do destino, geralmente, quando a gente vê essa questão pela primeira vez, a gente é tentado realmente a marcar isso, né? Porque a gente pensa que se o cara estiver chegando perto e não diminuir, ele vai ter que meter o freio forte e tal. Aí, nesse caso, seria infração, mas deixar de reduzir por estar chegando perto do destino propriamente não seria infração, né? Exatamente, Natália. Quando for ultrapassar um veículo, a gente tem que manter uma velocidade mais alta do que a dele, né? Então, a D também está errada. Então, essa daí é a A. O CTB estabelece para cada infração de trânsito o valor da multa correspondente. Entretanto, para algumas infrações, a multa poderá ser multiplicada por 2, 3, 5, 10 ou 20 vezes em razão do quê? Do tempo de habilitação do condutor, da gravidade e consequências da infração, da categoria da CNH do condutor ou da via pela qual circulava o condutor no momento em que cometeu a infração. Uma multa pode ser multiplicada, boa, em razão da gravidade e consequência das infrações. Mas aí, costuma cair na prova pergunta sobre quais infrações terão a multa multiplicada. Então, eu sempre peço, lá nas aulas, inclusive, para a gente deixar gravado, anotado, o que seja, algumas infrações que costumam cair com maior frequência. O artigo 162, inciso 3º do artigo 162 diz que se a gente conduzir um veículo com a CNH ou a permissão para dirigir de categoria diferente para a qual a gente é habilitado, a gente comete infração gravíssima com a multa multiplicada em 2 vezes. Essa é a única infração. Eu estou de cabeça baixa na câmera aqui, deve estar aparecendo minha careca. Que inferno, cara. Dirigir veículos de categoria diferente da habilitação é a única infração no código que terá a multa multiplicada por 2 vezes. Por 3 vezes, é comum eles perguntarem, eu acho bom a gente gravar, que é dirigir suspenso ou cassado. Dirigir suspenso ou cassado resulta em infração gravíssima com a multa multiplicada por 3 vezes. A multa multiplicada por 10, que é comum cair na prova, é sobre dirigir alcoolizado ou sob efeito de qualquer outra droga, né? Aquilo que eu sempre falo, a única droga que a gente pode usar enquanto dirige é a camisa do Flamengo. Qualquer outra droga é infração gravíssima com a multa multiplicada por 10. E a por 20 não é comum, mas a gente precisa lembrar que a infração multiplicada por 20 é utilizar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via. Se uma pessoa intencionalmente atravessa um carro no meio da rua para bloquear o trânsito, numa manifestação, por exemplo, como os caminhoneiros fazem, isso seria uma infração gravíssima com a multa multiplicada em 20 vezes. E eu acho que essa é a última questão de legislação. Então, Násio, essa daí que a gente passou agora era a alternativa B, né? A multa é multiplicada pela gravidade e consequências da infração. Aí tá aí.
Eu nem lembrava que tinha essa questão aí na lista. A sinalização vertical é classificada de acordo com sua função e pode ser D. Vai facilitar se a gente lembrar que sinalização vertical é somente as placas. Então, nesse caso aí, é a resposta certa, B também. Regulamentação, advertência e indicação. A gente tem a impressão de que existem mais placas, porque realmente são muitas placas diferentes. Só que só existem esses 3 tipos de placa. O problema é que a placa de indicação ela é dividida em 4. Na verdade, em mais, mas na prova cai 4 tipos de placas de indicação. O inferno, apagou a luz. A placa de indicação ela é dividida entre placa de serviço auxiliar, placa de atrativo turístico, placa educativa e placa de orientação de destino. Então existem pelo menos aí 4 placas de indicação que podem cair na prova, né? A placa de atrativo turístico, as cores são marrom, preto e branco, eles podem perguntar isso. A placa de serviço auxiliar, azul, preto e branca. A placa de orientação de destino, a única questão que pode cair é uma questão perguntando qual é o tipo de placa que indica o caminho aos condutores. E aí a placa que indica o caminho é a placa de orientação de destino. Ah, não, tem mais aí. Um condutor de 72 anos deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada período de quanto tempo? Não, tranquilo, cara. Fiquei enrolado pra caralho aqui, mas já foi, valeu. Qual é, Vlad? Tá aí também, mano? Não, filho. Quase que você acertou, cara. Aí, ó, olha a Natália aí e o Elson. São 3 anos. Que bom, filho. Então, um condutor de 72 anos deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada 3 anos. E aí, recapitulando, menos de 50 renova de 10 em 10, entre 50 e 70 de 5 em 5 e a partir de 70 de 3 em 3. Amanda morava no município de São Paulo e tem como sua propriedade uma motocicleta. Ela acabou de se mudar para o Rio de Janeiro. Nesse caso, será obrigatória a expedição do novo Aí a gente lembra que o que está havendo é uma mudança de endereço, né? E aí a gente viu lá naquela outra questão que quando há mudança de endereço, a gente tem que fazer um novo CRV, exatamente. Alternativa A. São 4 mudanças, não é isso? Mudança de proprietário, mudança de endereço, mudança de característica e mudança de categoria. Agora, o outro tá mandando... Deixa de ser palhaço, moleque. A gente precisa lembrar também os prazos, né? Ah, outra coisa, a mudança de endereço só obriga o proprietário a fazer um novo CRV se for pelo menos uma mudança de município. A mudança no mesmo município, a gente não precisa fazer um documento novo. Então, mudança de endereço,
mudança de característica e mudança de categoria, o prazo é imediato, e na mudança de proprietário, o prazo é de 1 mês, no caso 30 dias, né? É proibido a todo condutor de veículo. É proibido a todo condutor de veículo dirigir com calçado que não se firme nos pés ou que comprometam a utilização dos pedais. É isso. É proibido dirigir de chinelo, sandália solta no pé ou salto alto e plataforma, que são os calçados que comprometem o uso dos pedais. A B de bola é interessante. Aí diz que é proibido a todo condutor de veículo transitar em marcha ré para transitar em pequenas distâncias ou manobras. O código, ele proíbe a gente transitar em marcha ré, a não ser que seja em pequenas manobras, em pequenas distâncias ou para manobrar. Então a B não é proibido. Parar no acostamento e aguardar a oportunidade de cruzar a pista também não é proibido. A gente vê isso de vez em quando nas aulas, que se numa rodovia não houver local apropriado para um veículo fazer um retorno ou entrar para a esquerda, a gente tem que parar no acostamento para isso. O que foi, Natália, que você riu aí? Para habilitar-se, o candidato deverá, além de possuir carteira de identidade, preencher os seguintes requisitos. Quais são os requisitos para a gente poder dar entrada num processo para se habilitar? Ter no mínimo 21 anos, não, porque é 18, né? Ser penalmente imputável e saber assinar, não, assinar não. Ser penalmente imputável e saber ler e escrever. Essa é a alternativa certa. Penalmente imputável é poder responder criminalmente pelos seus atos. Que a gente só é possível que isso ocorra a partir dos 18 anos. Só que tomem cuidado, porque em termos de prova, em relação ao código, não seria correto dizer que ser maior de 18 é critério para a gente se habilitar. Existem pessoas que são maiores de 18, mas não são penalmente imputáveis. Então essas pessoas não podem dirigir, mesmo sendo maiores de 18, porque o critério não é ser maior de 18, é poder responder criminalmente pelos seus atos. Um condutor de veículo oficial transportando autoridades deve saber que esse tipo de veículo, agora sim eu acho que é a última de legislação. Um condutor de veículo oficial transportando autoridades deve saber que esse tipo de veículo pode ultrapassar o limite de velocidade regulamentado, goza de livre circulação, estacionamento e parada, deve circular obedecendo às regras de trânsito ou pode ultrapassar o limite de velocidade regulamentado apenas no período noturno. Boa. Letra C. Deve circular obedecendo às regras de trânsito. Uma ambulância, se ela estiver em emergência, ela tem que circular obedecendo às regras de trânsito? Sim. Mas ela não pode avançar o sinal? Mas isso é uma regra de trânsito. O código diz que a ambulância, quando estiver em serviço de urgência, terá livre circulação. Então ela pode, se necessário, avançar o sinal. Então, isso é uma pegadinha, né, que eles fazem. Não, então, essa última agora é a C. Mas, Natália, eu vi você botar a C, depois você botou a B, era outra questão, então, que você respondeu antes. Essa é a C, deve circular
obedecendo às regras de trânsito. Aí sim, a gente entra aí na parte de mecânica. A manutenção do veículo é muito importante, pois pode evitar o alto consumo de combustível, que tem como uma das causas... Tudo bem, aqui pode. Aqui não tem problema, não pode no dia da prova. Se essa questão cair na prova, tu já tá ligada. A manutenção do veículo é muito importante, pois pode evitar o alto consumo de combustível, que tem como uma das causas, essa é a alternativa D, defeito nas velas, vazamento de óleo, desgaste do disco, de freio e combustível adulterado não. Então, velas com defeito pode causar um alto consumo de combustível. Faz parte do sistema elétrico do veículo. Agora eu vou pegar uma água mesmo. Sistema elétrico, catalisador e cano de exaustão não. Carburador e filtro de ar faz parte do sistema de alimentação e não elétrico. Bateria, distribuidor e bobina, essa é a resposta certa. São as peças do sistema elétrico. Cabeçote, cilindros e pistão são peças do motor. Inclusive, eles podem perguntar quais são as peças móveis do motor. E as peças móveis são pistão, biela, virabrequim, nome desgraçado, e volante do motor. Peças móveis, pistão, biela, virabrequim e volante do motor. E as peças fixas, cabeçote, bloco e cárter. A bateria, eu acho importante a gente gravar para a prova. Exatamente, Elson. A gente tem no motor algumas peças que se movimentam, que inclusive o funcionamento do motor são essas peças se movimentando. A gente tem o pistão, que é uma peça redonda, e a biela, que no caso liga o pistão até uma manivela, que é chamado de virabrequim. Vai sim, Marcos. Vou deixar salva, cara. Eu tenho um assistente aí, ó. Valeu, filho. Sim, cara. Eu vou deixar salva sim essa live. Então, essas peças, a biela e o pistão, são ligados ao virabrequim, que é uma manivela. Conforme essas peças sobem e descem, vai fazendo com que a manivela gire. E na ponta da manivela tem o volante do motor. Aí esse movimento do volante passa através da embreagem até a caixa de marcha e até as rodas. Então essas peças móveis são a pistão, biela, virabrequim, volante do motor, e as peças fixas, cabeçote, bloco e cárter. A função da bateria, porque eles podem perguntar na prova. A função da bateria é armazenar e fornecer energia elétrica. O distribuidor leva a energia até os cilindros, até as velas, e a bobina converte a energia de baixa para alta tensão. Eu acho importante
a gente gravar essa questão da bobina. Tem caído no simulado do Detran. É uma questão que pode aparecer para vocês na prova, né? Lembrando também que a bobina, ela é chamada também de ignição eletrônica. Então, se eles perguntarem na prova qual é a função da bobina ou qual é a função da ignição eletrônica, a resposta é a mesma: converter a energia de baixa para alta tensão. Na utilização correta do freio de estacionamento, deve-se: pô, agora eu tô bebendo água mesmo, essa cachaça me deu um calor desgraçado. Na utilização correta do freio de estacionamento do veículo, deve-se puxar a alavanca sem forçar além do necessário, colocar óleo para lubrificá-lo, puxar a alavanca ao máximo para se ter maior segurança ou manter o bom estado das pastilhas. Na utilização correta do freio de estacionamento do veículo, deve-se puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Alternativa A. Eu botei o ventilador para o chão aqui, mas eu estou suando que nem um burro velho. O sistema de escapamento é composto de... Então, Natália, essa questão foi qual? É a A, boa. Agora que eu vi tua resposta. O sistema de escapamento do veículo é composto de... apenas tubo de escape com ponteira cromada? E botou apenas, pode descartar, né? Já está errada. Compressor de sobrepressão, tubo de escape, ponteira? Não. Coletor, tubo, sensor de gases, catalisador, abafador e silenciador. Boa, Natália Elson. Essa é a letra C. Coletor, tubo, sensor de gases, catalisador, abafador e silenciador. Essa é a resposta certa. Considere o instrumento a seguir. Ele é obrigatório para qual tipo de veículo? Somente nos veículos de transporte coletivo, em todos os veículos que trafeguem apenas em rodovias, em todos os veículos automotores e ciclomotores, ou apenas nos veículos articulados e rodoviários. Lembrando que essa peça é qual? Qual é esse instrumento aí? Alguém reconhece aí esse instrumento? Boa, Natália. Esse é o velocímetro, né? Então, o velocímetro ele é obrigatório em todos os veículos automotores e ciclomotores. E não apareceu a resposta agora. Eu botei ali em cima, velocímetro. E eu coloquei também, eu acho que vai aparecer aí umas outras figuras. Ó, o manômetro. Essa é uma questão que eles podem perguntar qual é a luz indicadora da pressão do óleo. Então, a luz indicadora da pressão do óleo é o manômetro. O amperímetro, que é a luz da bateria. E aí é muito comum eles perguntarem na prova, em caso de mau funcionamento do dínamo ou do alternador, o condutor poderá identificar através de qual luz? A gente tem que dizer que é do amperímetro. A luz de freio. Essa aí muitos motoristas relacionam ao freio de mão. Só que a gente precisa lembrar que essa é a luz do sistema de freio. Qualquer problema que der no sistema de freios do veículo, essa luz acende. Não é só quando a gente aciona o freio de mão. O termômetro, que é a luz que indica a temperatura do motor, e aí a gente tem o odômetro parcial e o odômetro principal. Vocês lembram para que serve o odômetro?
qual é a função do odômetro? É um instrumento que registra a distância percorrida em quilômetros do veículo. Ele registra o quanto o veículo já andou na vida. E aí o odômetro parcial é aquele que a gente consegue zerar. Então vocês encontram na prova a questão sobre o odômetro dizendo o seguinte: como se chama um instrumento no painel do veículo que registra a distância percorrida em quilômetros, permitindo sua alteração? Aí a gente tem que responder o odômetro parcial. Ou o instrumento no painel do veículo que registra a quilometragem percorrida, não permitindo sua alteração. Aí é o odômetro principal. E o tacógrafo, é comum cair na prova perguntando quais são os veículos que têm a obrigação de ter o tacógrafo. Boa, Elson. Essa é uma questão que pode cair na prova, cara. De vez em quando aparece no simulado. Não é uma questão muito comum de cair no simulado, mas pode aparecer. O tacógrafo, eles podem perguntar quais são os veículos que têm a obrigação de ter o tacógrafo instalado. E aí a gente tem que dizer que são os veículos escolares, os veículos de passageiros com mais de 10 lugares e os veículos de carga com mais de 4.536 quilos. 4.536 quilos. Esses são os veículos que têm que ter o tacógrafo instalado. Uma pegadinha que o Detran faz, tomem cuidado com isso na hora da prova. O Detran pode perguntar qual é um instrumento no painel do veículo que registra a velocidade. E os desgraçados colocam velocímetro. E o velocímetro não registra, o velocímetro mostra a velocidade. O que registra é o tacógrafo, tomem cuidado com isso. E também tem o tacômetro. O tacômetro, eles vão perguntar o seguinte na prova: qual é o instrumento no painel do veículo que mostra os giros do motor? Aquilo que no dia a dia a galera chama de contagiro, de RPM, vai cair na prova com o nome de tacômetro. Então, o tacômetro mostra os giros que o motor está dando. E aí, finalmente, a resposta certa da questão é a letra C. Todos os veículos automotores e ciclomotores devem ter o tacógrafo instalado. E aí, só por curiosidade, não cai na prova, mas enfim, a resolução do CONTRAN, que regulamenta sobre todos os equipamentos obrigatórios de um veículo, diz lá que se o veículo for obrigado a ter o tacógrafo e o tacógrafo já mostrar a velocidade que o veículo está fazendo, o velocímetro deixa de ser obrigatório, porque já tem o tacógrafo mostrando a velocidade. Quando o nível de água desse tipo de bateria estiver abaixo do normal, o condutor deverá substituir a bateria por uma nova, completar com água destilada, diminuir a extensão do cabo positivo ou aumentar a amperagem do regulador. Quando o nível de água desse tipo de bateria estiver abaixo do normal, o condutor deverá... Eles dizem esse tipo de bateria porque a gente tem dois tipos. A gente tem a bateria selada, que a gente não consegue abrir para completar a água. E a gente tem a bateria que é aberta, né? Que tem os polos. Não sei se eu consigo pegar a caneta aqui. Tomara que eu não faça merda. Esses negocinhos aqui, redondinho aqui, ó. Eles são os polos da bateria. A bateria, para poder
reter a carga, conservar a carga, precisa ter água dentro dela. Se essa água começa a secar, a bateria começa a descarregar, ela não vai mais segurar a carga. E aí a gente precisa colocar mais água na bateria. Então a resposta certa aí é a B de bola. Quando o nível de água desse tipo de bateria estiver abaixo do normal, o condutor deverá completar com água destilada. Exatamente, Elson. Nesse caso aí era B. O que acontece? O assunto de mecânica, ele é o assunto que tem a maior chance de cair questões na prova que vocês não encontram no simulado, justamente porque eles limitam um número pequeno de questões. Então, eu tenho 2 vídeos aqui no canal, um vídeo com 21 questões de mecânica e outra com 20 questões. Se vocês pegarem esses 2 vídeos e conseguirem assistir aí para poder gravar essas questões, dificilmente vocês errem alguma questão de mecânica, porque, cara, 41 questões são muitas questões de mecânica. Então seria um azar desgraçado cair exatamente uma questão que não estivesse entre essa lista que eu fiz. Depois eu coloco lá no grupo o link desses 2 vídeos. Todo mundo que tá na live aí é inscrito no canal? Ou tem alguém aí que não seja ou que não era? Tem 8 pessoas, não dá para ver quem é que tá online. Então, não sei se eu consigo mandar aqui pelo chat. Será que eu consigo? Deixa eu ver se eu consigo. Talvez eu consiga mandar daqui. Deixa eu só trocar a câmera aqui para poder ficar aparecendo a minha cara feia. A grande aqui. Cadê? Já tô com aberto, não sei se eu vou conseguir. Ah, consegui. Fala, Adalberto. Boa noite, meu amigo. Playlist aqui de mecânica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat o link da playlist. Ah, não, de mecânica eu acho que não, tá? Não, não vai dar. Cadê? Cadê as questões? Aqui, questões de prova. Ah, bosta, né? Que não... Uhum. Eu tenho muitas questões, muito vídeo só de simulado. E aí, geralmente, eu faço o que a gente está fazendo aqui agora, né? Além das questões, a gente vai falando sobre os assuntos. E isso ajuda pra caramba. Aqui. Ah, eu acho que eu consegui mandar aí o link. Depois vocês coloquem aí nos favoritos. São 2 vídeos. Tem um com 21 questões e tem uma com 20 aqui.
Vocês conseguem clicar aí nesse link e abre? Ou pelo menos deixar salvo aí. Ah, valeu, Natália. Então, assim, cara, tem um índice alto de erro em questões de mecânica. Justamente porque é um assunto que a gente vê pouco. A gente vê pouco nas aulas. E o simulado também não cai muito, né? Então, se a gente conseguir gravar essas questões desses dois vídeos aí, certamente as questões de mecânica já estarão garantidas. E aí eu vou tentar fazer toda terça-feira uma live dessa aqui, pegar questões diferentes e tal. Eu acho que isso também ajuda e movimenta também aqui o canal e ah, boa, Elcio. Dá mais uma olhada ali em algumas questões, aí vou finalizar aqui. Já tem quantas horas? 1h24? Fazer até as 9 e aí a gente encerra. Vocês aguentam ficar até as 9 aí? Tá, vou dar uma olhada lá então em mais alguma questão lá. Então essa daí é a água destilada. Não, então já tá acabando então. Vou encerrar às 9. 9h30 vai ter jogo do Vasco. Eu não vou conseguir me concentrar aqui mesmo, que eu vou ter que sofrer. É uma desgraça. Então a gente vai até às 9 e tá ótimo. E agradeço muito vocês pela força aí de ficar comigo até agora. Para aumentar a vida útil da embreagem, você deve. Cara, eu durmo muito tarde, eu não consigo dormir antes de 1 da manhã, nem a pau. Então eu ficaria. Pois é, Elson. Pois é, cara, a gente se acostuma com a dor, sabia? Isso é do ser humano, infelizmente. A gente se acostuma com a dor. Para aumentar a vida útil da embreagem, você deve regular o cabo em todas as trocas de óleo, segurar o volante com a embreagem quando tiver que parar em uma subida, apoiar o pé no pedal da embreagem continuamente. Ou dirigir sem apoiar o pé. Não, o jogo é 9h30. Eu poderia ficar aqui até as 9h30. Só que eu acho que é cansativo também ficar ouvindo aí uma questão atrás da outra, sei lá quantas horas, pô. Mas eu ficaria, por mim. Já tomei uma desgraça aqui que me deixou elétrico, já me deixou aqui com calor. Não ficaria aqui até meia-noite, pô. E aí, essa questão aí? Para aumentar a vida útil da embreagem, você deve... Boa. Dirigir sem apoiar o pé na embreagem. Essa letra D, a gente não pode dirigir com o pé apoiado na embreagem de jeito nenhum.
Ah, então que bom que você tá vendo essa questão aí, ó. Na prova tu já não erra. No dia da prova prática, tem alguns motoristas que têm esse costume de dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem. Isso no dia da prova tira 1 ponto, é infração leve. Dirigir com o pé apoiado na embreagem o tempo todo. Tira essa desgraça desse pé daí. Oh, tá bom, Adalberto. Tá vendo a live aí do ônibus? Claro que vão. Fica um examinador do teu lado e fica um no banco de trás. E eles ficam de olho nisso tudo. Deixou o pé encostado na embreagem o tempo todo já era. Adalberto, tira o fone aí, coloca o som alto aí para todo mundo ouvir. Nada. Na baliza, Natália, vai ter um do teu lado, um examinador do teu lado e um do lado de fora. Quando você terminar a baliza que for para o percurso, quando você for para o percurso, o examinador que está no banco, que está no caso do lado de fora, ele entra no banco de trás. E aí vai você e 2 examinadores para o percurso. É o trabalho deles, Elson. Fazer o quê, né, cara? Eles estão lá para anotar se a pessoa errar. Se a pessoa não errar, eles aprovam, pô. Diferente do que aí vai ser uma desgraça, que aí vai achar que eu estou defendendo e tal. Mas realmente eu não acredito que o Detran, que os examinadores reprovem ou tirem ponto com gosto. Sabe? Porque querem. Infelizmente é o trabalho deles, né? Pois é, cara. Vão 2 examinadores contigo no dia da prova prática, né? Ao verificar o nível de óleo do motor periodicamente, nota-se que houve um pequeno consumo e aparentemente não existem vazamentos. Logo devemos entender que apesar que eles podem até jogar no Vasco, né, cara? Porque João Vitor joga, pô. Paulo Henrique joga, Piton joga. Qualquer merda pode jogar lá no Vasco. Até motorista de ônibus, mano. Bicheiro. Qualquer. Porra, vou te contar, mano. A raiva que o Vasco me faz. O time desgraçado. Ao verificar o nível de óleo do motor periodicamente, nota-se que houve um pequeno consumo e aparentemente não existem vazamentos. Logo, devemos entender que... Boa, Natália. Isso é normal, pois até o próprio fabricante do veículo especifica no manual a proporção desse consumo por quilômetros rodados. Então, essa é a letra C. Então vamos fazer essa e mais uma questão e aí a gente encerra. Trafegando com o veículo, percebe-se que ao dobrar uma esquina, o volante não retorna sem auxílio para a posição de linha reta. Nesse mesmo veículo, quando o freio é acionado, o volante puxa para um dos lados. Isso indica o quê? Uma das molas dianteiras está quebrada, um dos amortecedores dianteiros está vazando, a pinça do freio está travada ou o veículo está desalinhado. Boa, Elson. A gente vai gravar o seguinte, isso aqui... Boa. Se a gente gravar isso, vai facilitar a nossa vida. Eu tô ficando cego aqui. Todas as questões da prova, todas, que disserem que a direção está puxando para o lado,
A resposta é sempre falta de alinhamento. O veículo está desalinhado, vai ser sempre. Agora, se a questão não disser que a direção está puxando para o lado, não é alinhamento, não tem nenhuma questão sobre falta de alinhamento que não diga que a direção esteja puxando para o lado. Então lembrem disso, ficou em dúvida se é falta de alinhamento ou outra resposta? Se a questão disser que a direção puxa, é alinhamento. Se não disser, não é. Essa é uma regra que facilita muito na hora da prova. Em uma inspeção de rotina, o motorista percebeu que o nível de óleo do freio do veículo estava abaixo do nível normal. Verificou e constatou que não havia vazamento. Nesse caso, a possível falha poderá ser cabo do freio de estacionamento rompido, manga de eixo com folga ou empenada, pastilha de freio gasta, homocinética fora da especificação. Lembrando que o freio do veículo ele é um freio hidráulico. Então tem que ter óleo no sistema de freios para o freio funcionar. Quando as pastilhas estão gastas, ela diminui. E aí o nível de óleo também diminui. Então essa resposta certa é a letra C. Pastilha de freio. 30 questões. Tá bom por hoje, né? Natália quer dormir. Então, cara, muito obrigado a vocês aí que ficaram aqui. Não aparece quem tá. É uma loucura. Só aparece o Elcio e a Natália. Acho que até o Vladimir não tá mais. Até o Vladimir já meteu o pé. Valeu, meu amigo. Muito obrigado, cara. O Vladimir tá aí, não foi embora lá, né, filho? Então, valeu, cara. Vou encerrar aqui. Muito obrigado aí. Até a próxima. E para os alunos aí, até amanhã. Não sei quem vai estar na aula amanhã. Até amanhã ou até a próxima. Foi você que falou que ia dormir. Vou encerrar aqui. Um abraço. Aí, deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui como não listada.